Muito bem. Então, a reunião vai ser assim. Nós vamos falar hoje sobre o aborto. É um tema quente e, para vocês saberem, creio que foi em 98, ok? Já está, Carla? Em 98 houve um referendo para a aprovação ou não do aborto e o não ganhou com 50, creio que 51, qualquer coisa por cento. Mas em 2007, no governo do José Sócrates, o sim ganhou, ok? Houve o referendo também e o sim ganhou com uma margem até bastante, creio que foi 57% ou algo assim. É um tema que é controverso porque mexe com a consciência das pessoas e também expõe a fragilidade da nossa sociedade e ao mesmo tempo expõe uma certa perversidade nas pessoas. Antes disso, a nossa lei previa ou autorizava o aborto em 3 circunstâncias. E o que me parece, a mim, digo já, esta é a minha posição, justo. Eu sei que outras pessoas podem ter outra posição, pastores e tudo em relação a isto, mas esta é a minha. Eu não sou obrigado a concordar com os outros, só porque os outros dizem o que dizem. Ok? Então, era permitido o aborto nas seguintes circunstâncias, dizia eu. Primeiro, má formação do feto, ok? Porque era diagnosticado, então a pessoa não era obrigada a levar uma gravidez até ao fim, ficando com uma criança deficiente mental ou com má formação, enfim. Segundo, era permitido o aborto em caso de violação, ok? E terceiro, era permitido o aborto em caso de a gravidez constituir risco de vida para a mãe, ok? Ou deixar marcas irreversíveis na mãe ou no bebê. Então era permitido o aborto nestas circunstâncias. Mas a partir de 2007, aqui em Portugal, foi aprovada a lei, até às 12 semanas, pode-se abortar por qualquer razão. E hoje até tenho alguns gráficos para vos mostrar que a maior razão de todas é a opção da mãe. E banalizou-se o assunto de tal forma que uma grande ou uma certa percentagem dos abortos feitos em Portugal, que já vai mais de 100 mil desde 2007, são reincidências. Portanto, mulheres que já foram lá fazer mais do que uma vez o aborto. E isso mostra o quê? Mostra que caminhamos para o final dos tempos, onde a iniquidade aumenta. E o pior de tudo nem é isso. O pior de tudo é, dentro da própria igreja, as pessoas acharem isso normal. E até incentivarem isso. Eu acho isso deplorável. E eu sei o que eu estou a dizer. Bem, nós temos algumas perguntas, como vocês sabem, hoje a reunião presta-se para isso, mas antes de passarmos às perguntas, eu tenho aqui uns slides que vamos projetar para vocês. Pode projetar o primeiro, Carla? Ok, isso. Então, o que vocês veem aqui é o índice de nascimentos e de falecimentos, de mortes, certo? E você há de reparar que em 2010 já morriam mais pessoas em Portugal do que aquelas que nasciam, ok? O seguinte, então, neste aqui, vocês veem o crescimento populacional, os nascimentos estão a cair. Isto deve-se também às condições sociais, entende? Aos cortes sociais, as famílias não se aventuram a ter mais filhos, mas
No ano de 2007 é onde acontece o primeiro ano com saldo negativo de nascimentos, onde morrem mais pessoas do que nascem, e em 2009 é o primeiro ano com menos de 100 mil nascimentos. E isto põe em causa a renovação, digamos assim, né, de uma geração. O seguinte, Carlos. Então, aqui está. Em 1982, o nível de fecundidade desceu abaixo dos 2,1. E 2,1 é o limite mínimo para assegurar a renovação de uma geração. O que diz, então, os números que Portugal está a envelhecer. A população está a envelhecer. E se isto continuar assim, daqui a alguns anos, talvez séculos, não há portugueses no mundo. Certo? Ok. Veja, está em 2010 estava em 1,2. Ok? O crescimento, a fecundidade, os nascimentos. Já estamos em 2015, portanto, isto já são números atrasados. O próximo, Carla. A verdade é esta, que estamos a 1.350.000 pessoas em falta para assegurar a renovação da próxima geração em Portugal. 1.350.000 a menos. O seguinte, aborto e os motivos do aborto, motivos legais. Veja, 97% é por opção da mulher. Os argumentos, olhe para mim, aconteceu, não é? Acordou de manhã, estava ao lado de um homem, um homem ao lado dela. Oi, eu sou o João, e tu? Sou a Maria. Ficou grávida, deita abaixo. Porquê? Não foi consciente, foi sem amor, foi sem calor, não quer este filho. Pronto, vai ao hospital e mata a criança. Veja as percentagens, veja a diferença. O segundo foi por grave doença ou malformação congénita do feto, 2,3%, que equivale a 437 casos aqui em Portugal. 18.408 foi de apeteceu, a mãe não quis levar a gravidez para a frente. 0,3 foi por perigo de morte ou lesão grave para a saúde física e psíquica da mãe. 0,1% resultou de crime, ok? De violação. E 0,1% o único meio de remover o perigo de morte ou lesão grave física e psíquica da mãe. Foram 12 casos só assim. Veja a diferença. 97,3% opção da mãe. Ok, seguinte. Quando diz a opção da mãe, quer dizer que não havia nenhum risco de levar a gravidez até ao fim, mas simplesmente não quis o filho. Este é o aborto legal por opção da mulher. Os tais 97,3%. Veja, em 2007 foram 6.328 casos. Olha o salto que deu para 2008, 18.017. 2009 continuou a subir, 19.000, como ali está, equivale a entre abortos e nascimentos, quer dizer que o aborto em 2008 equivaleu a 17,2%, 19,3%, 19,3%, 20,6%, em 2011 19.921 e depois de 2012 baixou ali um pouco. Acho que as pessoas começaram a tomar mais juízo e a usar também contraceptivos. Acho que as campanhas que se fizeram ajudou um bocado. O seguinte, estamos no mesmo quadro, por opção da mulher, só para vocês verem a escala ascendente, até 2012, ok, 118.000 seria o número estimado a 30 de novembro de 2013. É um número estimado, ok? Já estamos em 2016, a coisa vai muito mais avançada. E por fim, o outro, Carla, este. Então, ali dá para perceber, a vermelha, os abortos realizados anteriormente por opção e o amarelo, aborto realizado anteriormente por opção. Ou seja, em 2007,
antes de 2007, não é? Bem, vocês veem o gráfico. 306 foi por opção, 807 em 2008, 858 e vai subindo, vai subindo, vai subindo. Só em 2012 é que baixou ali. Ok? Isto é reincidências. Ou seja, pessoas que foram lá mais do que uma vez. Entende? Em 2007, 306 reincidências. Em 2008, 807 reincidências. Dos 2.742 abortos, 807 já foi mais do que uma vez lá. Em 2009, 856 reincidentes. 2011, 1.001 reincidentes. 2011 também ainda subiu mais. E 2012, ali. Eu acho que eles enganaram-se em baixo, seria 2010, 2011 e 2012. Reincidentes, ou seja, isto mostra, pode tirar, Carla, mostra que o aborto em Portugal ficou banalizado. Não há respeito mais pela vida humana. Então, algumas perguntas que vocês têm para fazer. João, fique de pé e atento à jogada. Quem é que quer fazer alguma pergunta? Tenha aí, levanta a sua mão no estante. Aqui, João. Ok. O que é que a Bíblia diz sobre o aborto? Ora bem, o que é que a Bíblia diz sobre o aborto? Bem, vocês têm a Bíblia, não é? Então, abram a vossa Bíblia no Salmo 127. Salmo 127. E vamos ler o versículo 3. Diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. O contexto geral da Bíblia é que Deus não aprova o aborto. Entendeu? A mulher gera vida no seu ventre. E essa é a forma que Deus estabeleceu de preservar a raça humana, ou o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Pela Bíblia também percebemos que os filhos é uma bênção. Aliás, quando alguma mulher não podia gerar filhos, aquilo no contexto bíblico era tido como uma maldição. Entendeu? Então, no contexto bíblico, gerar filhos sempre foi uma bênção, algo bom. Certo? Uma dádiva de Deus. E é precisamente o que diz aqui. Mas tem mais textos. Veja, Amós fica lá nos profetas menores, lá para o final do Velho Testamento. Amós capítulo 1 e versículo 13. Amós fica antes de Abacuque, Obadias, fica a seguir a Joel, ok? Amós 1, 3, olha o que diz aí. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso porei fogo. Peraí. Amós 1,13, desculpe lá, enganei-me, não estava a fazer sentido. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não retirarei o castigo. Porque fenderam as grávidas. Outra tradução diz: abriram o ventre das grávidas de Gileade para dilatarem os seus termos. Então, olhem para mim. Deus castigou esta atitude por terem desventrado, pode-se dizer assim, as mulheres que estavam grávidas e provocaram a morte da criança e provavelmente da grávida também, certo? Então Deus condena essas coisas. Mas agora estamos na graça. Sim, estamos na graça, mas não significa que vale tudo. Não significa que agora Deus mudou de personalidade. Estamos na graça, ok, agora Deus fecha os olhos para o aborto. Está tudo bem. Não está tudo bem. Ele não muda.
O pecado continua a ser pecado e aquilo que Deus condena, Deus continua a condenar. Não mudou nada. Amém? Mas, veja aí Salmo 139, e é interessante aqui, porque mostra, olhe para mim no instante, o Salmo 139 e outros textos que eu quero partilhar convosco, revelam que Deus tem uma relação com a criança ainda no ventre da sua mãe. Veja aí, Salmo 139 então. E versículo 13. Diz assim: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Veja aí o versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas existia. Está a ver? Revela que Deus tem uma relação com a criança, ela ainda dentro do ventre da mãe. E vou-vos mostrar mais 2 textos bíblicos que provam isto. Veja aí, Jeremias 1, versículo 5. Diz: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, antes que nascesses, não é? Te santifiquei e às nações te dei por profeta. Quando é que Deus conheceu Jeremias? Quando ele ainda estava no ventre da mãe. Quando é que Deus o santificou e o chamou para ele ser profeta? Quando ele estava ainda no ventre da sua mãe. Então mostra que Deus tem uma relação com a criança quando ainda ela está no ventre da mãe. Veja ainda esta escritura, Gálatas 1,15. Gálatas 1,15. Diz assim: mas quando aprova Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Quando é que Deus chamou o apóstolo Paulo? Ainda no ventre da sua mãe. A ver? O aborto. Então, Eduardo dizia, o que é que a Bíblia diz sobre o aborto? É isso que a Bíblia diz. O aborto é cortar, pôr fim a essa relação que Deus começou com a criança ainda no ventre dela. A pessoa diz assim: não, eu não vou trazer uma criança ao mundo e que não tem condições para viver. Você devia ter pensado nisso antes de ter feito sexo. Não é? Porque o aborto é o descartar da responsabilidade. A pessoa quer fazer aquilo, mas depois não quer assumir a responsabilidade daquilo que fez. E tem muita forma de evitar o aborto. Pode usar preservativo, pode usar pílula anticoncepcional, pode usar até a pílula do dia seguinte e o copo d'água. Conhece o copo d'água? O método não falha. Era a senhora que, cada tiro, cada melro. Já tinha 7 ou 8 filhos e o médico foi ao médico e disse: nada, já usei tudo que existe e nada funciona. Isto é só para aliviar aqui um bocado a coisa. E ele disse: então já usou o método do copo d'água? De quê? Do copo d'água? Não, esse eu não conheço. É infalível. Mas, doutor, então, mas é antes de ou depois de o copo d'água? Em vez de. E sabe uma coisa? Começa nas casas e na família. Os pais, principalmente os portugueses, estamos aqui, somos portugueses, não falam de sexo com os filhos.
não ensinam os filhos. Então eles vão para um mundo totalmente desconhecidos, ok? Com a testosterona toda a bombar, as hormonas toda uma grande revolução, querem experimentar tudo e depois, e agora? Está grávida. Não querem assumir a responsabilidade, os pais até é que pagam o aborto. Agora nem tem que pagar, vai ao Sistema Nacional de Saúde e eles fazem o assunto. Isso é uma perversão. Entendeu? Isso está errado, isso é pecado. Isso é matar um ser humano. Nós mudamos o nome das coisas para não nos afetar. Quer ver? Por exemplo, uma pessoa que não faz nada, um homem não trabalha, não constrói nada, o que é que se diz? Anda na boa vida. Então o que é que fazes? Pá, eu compro tudo feito. Fulano anda na boa vida. Isso não é boa vida, isso é má vida. Entenderam? Sim? A prostituição, alteraram o nome. Não sou prostituta, sou uma prestadora de serviços. Entendeu? Até para declarar o IRS, não põem lá prostituição. É outras atividades, ou uma coisa assim. Muda-se o nome às coisas. Por exemplo, não é uma criança, não é um ser humano que está na barriga da mãe, é um feto. Lá no norte, fetos é uma árvore que às vezes a minha mãe tinha aquilo no jardim. É uma planta. É um ser humano. E aborto é homicídio. E a Bíblia diz que os homicidas não herdarão o reino dos céus. Amém? Isto é o que a Bíblia diz sobre o aborto. Mas espera lá, a Bíblia não se encontra a palavra aborto na Bíblia. De facto não se encontra. Mas não quer dizer que a Bíblia não fala sobre o assunto. Também você não encontra a palavra trindade na Bíblia, mas ela fala muito sobre a trindade. Deus não falou especificamente aborto, porque isso nem se contemplava tal ideia. Porque o quinto mandamento, não matarás, já resume tudo isso. E porque Deus sempre ensinou ao povo que os filhos são uma bênção, uma dádiva de Deus, não passava pela cabeça de nenhum deles fazer o aborto. Aborto é matar. Eu não sei se vocês já viram os restos de um bebê fruto de um aborto. É horrível. Está na internet, vocês podem ver, há até um vídeo que é o grito do silêncio ou uma coisa assim, que vê-se a reação. Está o bebê na ecografia e entram os instrumentos do médico para provocar o aborto e vê-se a reação do bebê a lutar pela vida. É horroroso, é inqualificável uma coisa dessas. Entendeu? Então isso é o que a Bíblia diz acerca do aborto. Mais perguntas? Como crente, mas sobretudo como profissional de saúde, gostava de falar que o feto, chamado assim, às 7 semanas o coração já bate. Às 7. Há 21 dias, não é? Ao 21º dia. 7 semanas, portanto o coração já bate e... De qualquer maneira, mesmo antes do coração bater, apesar de ainda não ter a forma completa de um ser humano, mas já tem todo o potencial do ser humano, está lá. Portanto, exatamente. Desde a fecundação que passa a ser um ser humano que está ali. E fala-se tanto dos direitos da mulher, mas ninguém fala dos direitos da criança que está ali e o do futuro. Que já é uma criança. Já é uma criança que está, apesar de ainda estar a ser formada, não é? Isso é muito interessante, o que o Rui disse, porque quando o coração começa a bater, significa que ela a criança é autónoma, digamos assim, entre aspas, é um indivíduo. O espírito foi dado.
e tem vida própria. Ok? Já tem vida própria. Não é um pedaço, uma massa orgânica que está na barriga da mãe. Não, já tem vida própria. Ok? Tem espírito. Mais perguntas? Pastor, eu tinha um bom testemunho para dar acerca do aborto. Não sei se hoje eu posso dar, porque se for muito breve, pode. Eu vou. Sucinto. Eu vou fazer. Aproxima o microfone para todos ouvirem. É assim, falar do aborto, eu tenho 4 filhos e, portanto, tinha 2, fiquei grávida do 3º e o meu marido queria que eu fosse abortar e eu não queria. Eu descobri que estava grávida porque o médico dizia que era um mioma e eu, quando fui ver o mioma, ele disse assim para mim, pronto, deita-te aí, e estava outro médico amigo dele, disse assim, ela está aí grávida. Eu disse assim, faça-me isso depressa que eu tenho que ir trabalhar. E quando me deito na marquesa, começo a olhar e ele começou-se a rir. Ela está mesmo grávida. Eu começo a ver uma borboletazinha, já era o coração de bebê. Vim embora, chorei, não sei o quê. O meu marido disse que eu tinha que ir abortar. E fui ao meu médico, que já era meu médico há muitos anos, e ele disse, olha Rosa, fui obrigada com o meu marido. Eu não te faço isso, sou contra o aborto, mas arranje-te um médico, se tiveres que fazer, arranje-te um médico que faça isso nas condições. Ele disse, o tempo é o melhor conselheiro, era fim de semana, vai para casa e fala com o teu marido e resolve isso. Se qualquer coisa, telefona-me. E o meu marido dizia, não, tens que fazer, porque eu passei mal das 2 gravidezes, muito mal, e ele dizia, mais vale criar 2 bem que 3 mal, e não temos possibilidades, tens que ir tirar. E eu andei ali assim, ia para o meu trabalho, eu trabalhava na escola veterinária, e eu queria um conforto de alguém que me dissesse, olha, deixa vir. E não, um dia eu cheguei lá e uma colega minha disse assim, Rosa, ainda estás aí com esses problemas, por mim o bebê já tinha ido para a sanita abaixo. Eu fui para o laboratório, chorei, pronto. Estas coisas assim, eu à espera que me dessem conforto e ninguém. Um dia o meu marido ligou-me, estava de serviço e disse, olha, já falaste com o médico? Eu disse, ainda não. Então liga para ele, qualquer dia já não podes ir fazer. E eu liguei para o meu médico e ele disse, eu vou falar para o meu amigo que faz isso porque eu não faço. Dali a nada liga-me o médico e disse, amanhã de manhã, Rosa, tens que estar às 9 horas na Amadora. E eu... lá fiquei toda a noite, chorei, sei lá o quê, em casa sozinha a chorar, que o outro dia tinha que fazer. Eu lembro-me que eu fui para o chuveiro tomar banho e eu acho que as minhas lágrimas corriam mais que a água de chuveiro. Vesti-me, sentei-me ali na minha varanda a chorar, estava assim um dia de sol, que frio, mas sol. Nisto ele tocou na campainha e vou eu para a Amadora, que eu nem conhecia. E eu, por caminho, pedi tudo, por tudo que ele me deixasse ter bebê. Ele dizia sempre, não, não, não. Eu lembro-me, quando eu cheguei à Amadora, que eu me ajoelhei à frente dele que me deixasse ter bebê, porque eu ia trabalhar mais, porque eu ia trabalhar a dias, fazer fosse o que fosse. E ele dizia, não. Então, eu era obrigada, entrei para dentro da clínica e ele foi pagar, ia pagar com cheque e a senhora disse, não recebemos só dinheiro. Ele foi levantar a Caixa Geral de Depósitos e eu fiquei ali sentada. Nisto chego ao médico e diz assim para mim, parece que a senhora não está aqui de vontade. Pois eu estava assim e devia estar com os olhos muito inchados e eu nem lhe consegui responder. O meu marido veio, ia para pagar e o médico disse assim, olha, que eu acho que a senhora não está aqui de vontade e ninguém tem o direito de tirar um filho ou uma mãe. Não, doutor, ela tem que ir fazer, porque isto, porque... aos argumentos. E nisto eu tantas coisas que eu levantei e disse, pronto, doutor, vamos entrar. Entramos lá para dentro. O médico ia pousar a carteira dele e eu a tirar o casaco. Quando eu olhei para a marquesa, que lá no fundo tem uma tigela, e eu pensei, meu Deus, eu venho aqui matar um filho meu. Não, eu não consigo. Eu disse para o doutor, eu não consigo, subirei para cima, dei-me uma anestesia, faça qualquer coisa, eu não consigo, subirei para cima. E o médico disse assim, não, eu já não lhe faço isto por dinheiro nenhum. Saiu para fora e disse assim para o meu ex-marido, olha, não lhe faço, o senhor não tem o direito de fazer isso, não lhe tenho o direito, e o senhor está tão preocupado de não criar os 3 filhos, no fim de lhe fazer o aborto da maneira que ela está, ela não vai ficar bem da cabeça. Ele disse, pronto, vem-te embora para casa, mas não sei quantos, tens que comer, tens que isto. E eu vinha da Amadora no carro, e eu lembro-me de eu... Estava um dia de sol, como eu estou a dizer, e eu pedir a Deus, eu assim, Senhor, dá-me coragem para trabalhar e que eu nunca tenha que pedir nada ao Pai para criar este filho. Eu já andava a comer muito mal, a passar mal já mesmo. Eu vim para casa, eu nunca mais passei mal, nunca mais tive vómitos, nada disso, eu tinha uma alegria na minha barriga, eu ia para o trabalho contente
E eu dizia assim, este bebê vai ser loiro, de olhos azuis, e os outros, passei muito mal a ter os outros bebés, não me vai custar nada a ter. Quando me deram, eu tinha uma alegria em mim, uma vaidade de grávida. Quando me deram as dores, eu lembro-me de ir para a calçada, carros de cima, eu disse, eu vou para cima, mas para baixo eu não venho, eu já só venho com o meu bebê. Cheguei lá, eram umas 7 da manhã, fui tomar pequeno almoço, liguei para o meu médico e ele disse, Rosa, vai lá ter. Disseram que estava tudo bem, dali a bocadinho ia entrar. Eu fui tomar o pequeno almoço, fui ter o meu bebê, não me custou nada a ter, não levei nenhum ponto dos outros, eu levei 20 e tais pontos, nenhum ponto, e foi um bebê que nasceu e que, graças a Deus, eu pedi tanto isso a Deus, que eu era empregada, logo a seguir fiquei estabelecida. O meu filho estudou, fez faculdade, nunca me deu nenhum problema. É o Pedro. Nunca me deu. Igreja, não é? Sim, que vem várias vezes. Nunca me deu problema nenhum e, graças a Deus, tem um filho que eu nunca fui chamada à escola, nunca coisa nenhuma. Um filho amigo, está ali um filho. Glória a Deus. Isso é importante dizer. Pode... Mas eu, como estou a dizer, eu lembro-me que quando eu ia fazer o aborto, eu pensei, e continuo com o mesmo pensamento, se aqui estivesse a forca para me eu enforcar e aqui tirar o bebê, eu ia para a forca e não ia para tirar o bebê. É isso e Deus mesmo. É grande, a gente pensa sempre ainda não ia a igreja nenhuma? Não, tradicionalmente a gente pensa católica, sempre que não tem possibilidade, vai tirar o bebê. Mas Deus é grande e dá-nos as possibilidades. Isso. Porque eu era empregada e eu nunca precisei até hoje de pedir. O meu filho foi estudar para a Inglaterra, foi estudar para a Espanha. Eu nunca pedi um cêntimo ao meu ex-marido para o filho. Está a ver? Deus isso, as é pessoas muito dizem, grande. vou trazer um filho ao mundo e não tem condições nenhumas para o criar. Como é que você sabe? Olhe, se Maria tivesse o pensamento desta geração. Mãe solteira. Numa sociedade que ela seria apedrejada. Tinha todas as razões para fazer um aborto. Olha se ela abortasse. Eu ouvi alguém a dizer que se Maria tivesse abortado, sabe como é que você se chamaria hoje? Mohamed. Mohamed. Qualquer coisa. Até na questão penal, Código Penal, o Código Penal do Ocidente está pautado por quê? Por Cristo. Pelos princípios que Cristo deixou. O princípio da justiça, da tolerância, do respeito mútuo. Certo? A saúde, cuidar das pessoas. Isso está pautado pelos princípios cristãos. Se Maria tivesse abortado, porque tem direito a viver a minha vida, era assim que você hoje se chamava, Mohamed, e vocês mulheres andavam todas de touca ou de burca, a sério. Portanto, esta geração é a geração de Laodiceia, está dito. Bem, perguntas. Rosa, sim, diga. Deus permite o aborto? Deus permite o aborto? Ora, é exatamente isso que nós já falámos. Ao ver o que é que a Bíblia diz sobre o aborto, já sabemos que aborto não é algo que é assim, Deus permite. Deus não vai aparecer lá na clínica e dizer para tudo. Eu próprio, eu fui, como é que eu ia te explicar? Foi Deus, não é? Mas a minha mãe fez 2 tentativas de aborto e não pegaram. Ao final da segunda tentativa, quando a parteira ela percebeu que não pegou, então a minha mãe arrependeu-se e entregou-me nas mãos de Deus. Porque a minha mãe era mãe solteira com 4 filhos, ok? Não era mãe solteira, separada, e 4 filhos, todos pequenos. A mais velha tinha 12 anos. E era tudo por ali abaixo. E eu, para nascer. Então ela achou que o melhor era abortar. E tentou fazê-lo 2 vezes. Graças a Deus não colou. Você está contente que não deu? Espero que sim. Eu estou muito contente que não deu. Deus escreve direito por linhas tortas, é verdade. E agora aqui estou eu a pregar o Evangelho. Chamado desde o ventre da minha mãe. Isso eu tenho a certeza. Portanto, Deus permite o aborto. Deus permite no sentido de que a pessoa quer fazer, faz. Mas não é algo que Deus aprove. Deus não aprova porque isso é matar. E ele disse, não matarás. Mais perguntas?
O feto é uma extensão do corpo da mulher ou é um ser independente? Então, essa é outra coisa. A mulher, ou há um pensamento generalizado que diz que a criança no ventre da mulher é uma extensão do corpo da mulher e ela não quer aquilo, tira fora, não é? Não é uma extensão do corpo da mulher. Nós já vimos que quando o coração bate da criança, ela recebe o espírito, então ela já tem uma identidade espiritual. É um ser espiritual já dentro da mãe, que tem emoções também, que sente como a mãe sente, já tem um corpo a formar-se, certo? E tem um espírito já. Então não é uma extensão do corpo da mulher, é um ser próprio, com vida própria. Ainda dependente, mas com vida própria, certo? Mais perguntas? Então vai a seguir. Até que mês posso abortar? Diga? Até que mês posso abortar? Até que mês? Não, nos Estados Unidos pode abortar até aos 9 meses. Mas aqui em Portugal é até às 12 semanas. Ok? Pela lei, sim. Sabemos que clandestinamente há muita coisa que rola. Mas normalmente quem quer abortar, aborta nessas alturas. Certo? O Rui tinha algo para comentar. João, aqui, ali o Rui tinha algo para comentar. Você não está atento ao lance, João. Você tem... Eu queria só dizer que mesmo a placenta não faz parte da mãe. A placenta é produzida a partir do óvulo. Certo. Portanto, nada pertence à mãe. A mãe é apenas o hospedeiro que recebe o óvulo que se formou e que nida, portanto, agarra-se ao útero, forma-se o útero, a placenta, tudo a partir do óvulo. Certo. A mãe apenas é a hospedeira. A hospedeira dá os nutrientes através da placenta que passam para o bebê. Mesmo a circulação sanguínea, o sangue é do bebê, não é da mãe. Por isso é que há problemas quando o RH da mãe é diferente do bebê, isso é negativo e positivo. Ora está. Tudo é do bebê, nada é da mãe, é apenas da hospedeira. Exatamente. Olha, muito bem. Muito bem dito. Mais perguntas? Eu conheço algumas pessoas, mulheres que fizeram um aborto e quando eu perguntei o porquê, a resposta delas foi: é o meu corpo e segundo as minhas regras eu fiz isto. Acha correto ou é correta esta afirmação? Meu corpo, as minhas regras. Ora, com base naquilo que acabamos de ouvir, não é meu corpo. Ora, está. O corpo da mulher é só o hospedeiro, a hospedeira da criança, do bebê. Na verdade, é um corpo próprio que se forma ali dentro, é uma personalidade própria, é um espírito próprio e, como o Dr. Rui acabou de falar, nada dali pertence à mãe, por assim dizer. É tudo independente, certo? Então, essa ideia, esse pensamento generalizado, o meu corpo, as minhas regras, no seu corpo, faça o que você quiser. Sim? Quer pôr o nariz na testa? Põe o nariz na testa. Quer fazer implantes mamários? Faça os implantes mamários do tamanho que você quiser. Ok? Pode até pôr umas boias, mas quando for para a praia, você não se afunda, fica a boiar. Mas cuidado, quando se andar de avião, aquilo vai explodir. Por causa da pressão, ok? Mas, a sério, no seu corpo, você faz o que você quiser. O ser humano faça o que quiser, faz uma tatuagem, faz uma plástica, é o seu corpo. Mas agora a criança que você traz dentro de si não é o seu corpo, é o corpo de outra pessoa que está ali e você deve preservar esse direito. Amém? Mais uma questão ali? Ok, diga. Em que casos é que é permitido fazer o aborto? Então, já mencionamos, agora, a partir de 2007, é por qualquer motivo. Porque a mãe teve uma relação embriagada ou drogada, ou porque agora já não gosta do rapaz, ele engravidou, foi-se embora, ela faz o aborto. Antes era por aquelas 3. Má formação do feto, risco de vida para a mãe, não é? E em caso de violação, certo? Não era obrigatório, mas dava permissão se assim quisesse fazer. Agora o maior índice, 97,3, não é por opção da mãe. Ela simplesmente quis.
E em muitos casos por outros interesses, às vezes porque começou outra relação, ou enfim, e acontece uma gravidez no meio e a pessoa não quer porque já está a começar outra relação. Acontece muito dessas coisas. Então é isso. Mas se você queria dizer também qualquer coisa, espera aí, é ali. Então vá, você tem que estar com um olho no gato ou outro no queijo? No peixe. Ok, então vai. Existe perdão para quem faz um aborto? Olha, se há perdão para quem faz o aborto, deixa-me pensar. É assim, claro que há. O único pecado que não tem perdão é blasfémia contra o Espírito Santo. Ok? Claro que há perdão para quem fez o aborto. Eu não sei se aqui alguém já fez isso, tinha as suas razões para fazer, não importa. Mas se você se arrepender e for aos pés de Jesus e pedir perdão, ok? Ele perdoa, claro que sim. Você não precisa de carregar esse trauma, essa dor, nem a condenação de ter feito isso o resto da sua vida. Aí é onde entra a graça de Deus. Amém? Para o perdoar e purificar de toda a injustiça. Sim. É um bocadinho fora do contexto do aborto. Mas naquilo que o pastor mencionou, que o meu corpo eu posso fazer o que quero. Mas será que é mesmo? O meu corpo não pertence a mim mesmo. É de Deus, é o templo do Espírito Santo. Se eu vou acrescentar ou tirar algo no meu corpo, eu estou a retirar aquilo que Deus criou. É assim, é claro, disso dentro de um pensamento cristão, não é? Eu acredito que todos nós daremos contas de tudo o que Deus nos confiou. E foi-nos dado a nós a responsabilidade de cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Ok? Então, eu acredito que a forma como nós cuidamos do nosso corpo tem muito a ver com a nossa relação com Deus também e o discernimento que nós temos disso. E veja, o seu corpo é tão importante, que você só pode ministrar as coisas espirituais, eu agora falando dentro de um contexto de ministério, de igreja, nós só podemos ministrar as coisas espirituais se o nosso corpo permitir. Certo? E Deus dá tanto valor e tanta importância ao seu corpo, ao nosso corpo, que nós não viveremos a eternidade sem Ele. Ainda que morramos antes da trombeta soar, antes do arrebatamento da igreja, virá o dia, ok? Quando a trombeta soar, diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Viremos buscar o nosso corpo, se entretanto falecermos, não é? Antes de Jesus voltar, o nosso corpo será ressuscitado, porque o último inimigo a ser vencido será a morte. Deus não vai deixar nada para o diabo, nem esse corpo, que um dia passará pela morte, nem ele será ressuscitado, transformado num corpo glorioso como o de Jesus. Como ele ressuscitou, assim ressuscitaremos nós também e viveremos para sempre com o Senhor. Então o seu corpo é importante. Então cuide bem do seu corpo. A sua maneira de comer, o exercício, enfim, preserve o seu corpo. Amém? E por fim, sim. Então, já toda a gente sabe, não é, que esses abortos, depois de serem os fetos serem mortos, como os fetos não têm corpo, não têm alma, ainda não têm rigorosamente nada, e depois de irem para cima, como é que é depois? Não sei se me está a entender uma raciocínio. Eu já entendi. São arrebatados, não é? Logo a seguir, não é? Entendi o que quer dizer. Veja, pronto. A partir do momento em que o coração começa a bater, Deus deu o Espírito, porque é o Espírito que dá vida ao corpo. Tem vida própria já. Amém? A partir daí, a pessoa tem um Espírito. Ao fazer o aborto, aquela criança, aquele espírito, volta para Deus que o deu. Há uma coisa até interessante num livro, até num filme, de uma criança que passou pela morte e foi ao céu. O céu é real, ou uma coisa assim. Até estava no cinema, o céu existe. O céu existe mesmo. Até eu vi esse filme no cinema e o menino disse à mãe... vi a minha irmã e ele nem sabia, a irmã seria mais velha do que ele, e foi quando a mãe começou a acreditar que aquilo não era uma história. Mas viste a tua irmã? Mas tu não tens irmã? Não, eu estive no céu com ela, ela disse que era a minha irmã
não tem nome, diz que vocês não lhe chegaram a dar um nome, e ela foi quando percebeu que o miúdo tinha mesmo estado no céu. Ok, então, a partir do momento que Deus deu o Espírito, ao fazer o aborto, o Espírito volta a Deus que o deu. Entende? É isso, é triste, mas é isso. Bem, claro que há muito para falar sobre este tema, a especulação é grande também, o mundo lá fora pensa de uma maneira diferente, porque o mundo jaz no maligno, são as regras do maligno, as ideias do maligno, amém? Como é o casamento homossexual, a adoção de crianças por homossexuais. O mundo pensa assim, é a perversão total. Jesus disse que a iniquidade se multiplicaria. E agora o recado está para nós aqui. O que é que você quer seguir? Onde é que você quer estar? Ser amigo do mundo? A Bíblia diz, adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Cada um de nós tem que escolher, vamos ser amigos do mundo ou amigos de Deus? Vamos seguir o curso do mundo ou nos chegarmos mais a Deus, nos consagrarmos mais a Deus? Você escolhe. Esta é a grande questão. Vamos pensar como o mundo pensa ou vamos pensar como a palavra de Deus diz? Como é que eu posso pensar como Deus pensa? Examinando os seus pensamentos, olhando a palavra, estudando a palavra, chegando-me a Ele. São momentos, irmãos, estes últimos tempos, momentos de decisão, de separação entre a luz e as trevas. E todos nós temos, dia a dia, esta opção diante de nós. Escolher chegarmos mais a Deus e largando os hábitos e os prazeres do mundo, ou chegando-nos mais ao mundo, aos seus hábitos, aos seus prazeres, e com isso estamos a afastar mais de Deus. Você não pense que vai ter um pé num sítio e o pé no outro. Ou está num sítio ou está no outro. Porque Jesus disse, aquele que é morno, vomitá-lo-ei da minha boca. E é a última geração antes do arrebatamento, a era de Laodiceia, que nem é frio nem é quente, nem é carne nem é peixe, nem é do mundo nem é de Deus. É assim, é um bocado de cada coisa. Jesus disse que esses Ele vai vomitar. Então não seja morno nem frio, aqueça-se, chegue-se a Deus, segue-se a Jesus, encha o seu coração da palavra de Deus e vai dar tudo certo. Glória a Deus, amém? Vamos ficar de pé e digam comigo, glória a Deus, pela palavra de Deus. E diga, eu ando na luz. Levanta as suas mãos para você e diga, obrigado, Senhor, porque eu vivo, porque eu nasci, porque tens um plano para mim, Senhor. Oh, glória a Deus. Levanta as mãos e começa a agradecer a Deus pela sua vida. Você que está a assistir pela internet, faça o mesmo, agradeça a Deus pela sua vida. Oh, glória a Deus. Você não nasceu por acidente. Deus tem um plano e um propósito para si. Glória ao teu nome, Senhor. Graças te dou. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado. Porque aquelas 2 tentativas de aborto não colaram. Não funcionou. Oh, Senhor, que privilégio. Tu me guardaste, Senhor, no ventre da minha mãe para te servir. Tu me chamaste, Senhor. Eu sou teu. Dê graças a Deus. Diga obrigado, Senhor, desde o ventre da minha mãe que me chamaste para te servir. Eu sou teu. Glória ao teu nome para sempre. Aleluia. Vamos terminar com esta música. Aleluia. Glória ao teu nome. Queremos estar mais perto. Chegamos-nos a ti, Senhor. Deus de ti. Oh, sim, Senhor. Deixo tudo para trás para sentir o amor que dás. És o meu desejo. Santo, santo és tu, Senhor. Não há como tu. Glória a teu nome. Ninguém se compara a ti. Que dás amor e paz sem fim. Santo é o teu nome.
fome de ti. És o nosso desejo. Temos sede de ti, Senhor. És tudo que eu preciso. Glória ao teu nome. És meu desejo. Contigo eu Quero estar. Amém. É verdade o que acabamos de cantar? Então agora vamos para casa e antes de dormir, vamos orar. Ou meditar na palavra de Deus antes de nos deitarmos. Amém? E todos os dias vamos fazer isso. Ter um momento entre nós e Deus. Glória a Deus. Amém? Nós vamos terminar aqui esta reunião. Eu quero dizer a vocês que a próxima Roda Viva, o tema vai ser homossexualidade. Assim que se você quiser trazer convidados, amigos, pode trazer, você está à sua vontade, ok? Vamos falar da homossexualidade à luz da Bíblia e à luz da ciência. Tá bom? Deus abençoe a todos, tenham um bom descanso, uma boa noite e até domingo. Você que assistiu esta reunião pela internet, espero que tenha sido elucidado e que tenha tido proveito sobre o assunto, ok? Deus abençoe, até domingo, 10 horas, hora de Lisboa. Glória a Deus. perto quero estar.